Gente, mas só eu tô com isso daqui? Ah, deixa pra lá, vamos pra resenha do Dramodorama? Vem! Você não é perfeito, eu não sou perfeita e tá tudo bem. Olá! Bem-vindos! Vamos falar sobre Tudo Bem Não Ser Normal e a primeira metade desse drama? Tô muito ansiosa pra conversar com vocês sobre isso. Vamos começar essa análise dessa primeira metade do drama falando uma coisa muito importante. Caso você esteja me vendo aqui, eu sei que eu pareço muito inteligente, né? Muito entendedora, mas eu não sou psicóloga. Então, por não ser psicóloga, eu estou dizendo que eu pesquisei, né? Tudo que eu pesquisei foi embasado, indicado e reiterado pela minha psicóloga, que é uma profissional que tem lá o código de medicina específico para psicologia. Porém, eu estou aqui apenas repetindo o conteúdo que eu estudei sobre, tá ok? Então, acho que é muito importante a gente falar isso, porque existe uma responsabilidade dentro do tema. E esse drama é muito sério e muito necessário, então vamos ser responsáveis sobre o tipo de conteúdo que a gente leva até vocês. Muito bem, já que estamos avisados, vamos começar da seguinte maneira. Toda vez que você vai ao médico, no atestado que você apresenta na sua escola ou no seu trabalho, existe um código lá descrito para a doença que você tem, que deixa claro que ela foi catalogada internacionalmente, portanto é uma doença existente que faz com que você precise de alguns dias em casa. O CID-10, que é o que cataloga essas doenças, diz o seguinte sobre o transtorno de personalidade antissocial e alega que você precisa de pelo menos três sintomas dos que serão descritos aqui para que você seja diagnosticado com esta doença. Pois bem, meus irmãos, esta é comunhão, né? Dá pra ver que ela bate lá com os sintomas que são descritos para a doença. Porém, nas minhas pesquisas descobri que a pessoa que tem transtorno de personalidade antissocial pode ter desenvolvido isso pela infância, pelo relacionamento dela com os pais, com os progenitores. Li um artigo que diz o seguinte: você entendeu? A história da comunhão toda levou ela a desenvolver essa doença. Por isso, tudo que você olhar para ela, você tem que olhar com a lente do ela não está normal, no sentido de o cérebro dela teve que encontrar um jeito de se defender de todas essas situações. Ela precisa de tratamento, precisa do diagnóstico. Só que a comunhão foge desse diagnóstico por causa de todos os sintomas que ela tem. E aí isso acaba sendo um ciclo vicioso dentro da pessoa com essa patologia. Mas antes de eu passar para a próxima análise, vamos para os nossos comerciais. Tem gente que não sabe, mas eu sou completamente louca. Pelo meu. Dorama! Vai dizer que você também não é. Você ainda tá procurando um lugar pra falar de dorama? Eu não acredito. O outro protagonista dessa história é o Kante. E o Kante tem um irmão, que é o Sante, que tem autismo. E ele passou a vida dele toda cuidando deste irmão. Portanto, pelas minhas pesquisas, Eu não sou psicóloga. percebi eu que ele apresenta sinais de depressão. Depressão vinculada ao fato de você ser um cuidador de uma pessoa com uma doença crônica. E aí você passa a abdicar de você mesmo, abdicar de relações sociais, abdicar de exercícios físicos, começar a trabalhar muito para que você possa ficar away da sua vida. Enfim, muitos sintomas que a gente pode encontrar dentro do cotidiano do Kante. E aí, isso me faz pensar que nós temos um cara com depressão e uma mulher com um transtorno de personalidade antissocial. Ou seja, ele está
apático a viver certas coisas. Ele está se reprimindo de viver certos sentimentos, porque para ele muitas coisas ainda são doloridas. Ele não conseguiu chegar na superfície, né? Ele tá muito lá embaixo ainda, no fundo do poço. E ela quer viver cada coisa ao máximo, porque ela não tem problema de impulso, ela não tem problema de raiva, que se dane, ela só quer viver as coisas dela do jeito dela. Isso poderia causar um impasse. Portanto, eu confesso que nos 2 primeiros episódios, quando a gente é apresentada a ela, aquela cena em que ela pega ele pequenininha, tem aquele jogo de perspectiva, eu não gostei. Porque eu olhei com o quê? Com a minha lente de pessoa que não entende que ela era doente, né? E pensei só no lado dele. Pensei só no lado dele que estava sendo escolhido por ela. Porque a doença dela também causa certa obsessão infantil. Ela quer porque quer algo. E ela vai correr atrás disso. Só que eu enxergava que ele não era algo, ele era uma pessoa. Portanto, os 2 primeiros episódios que apresentam os dois, que mostram que ela fere ele fisicamente, isso tudo pra mim foi muito ruim, eu não curti muito. Só que no episódio 3 e 4, a gente é apresentado a uma outra faceta, né? A gente chega já no hospital, em que a gente tem outros doentes, e aí com esses outros doentes a gente vai entendendo que a sua luneta pra olhar aquela relação dos dois tem que ser disso. São 2 pessoas que estão doentes se encontrando. Eu não posso simplesmente querer que a relação deles seja normal, dentro dos meus parâmetros. Vamos falar também sobre essa primeira metade, a edição e a fotografia, que são de bater palma. São muito boas, elas trazem assim uma personalidade do drama. Então, na fotografia você pode ver que a paleta de cores das cenas são muito claras, né? Elas deixam muito claro qual é o sentimento que você tem que ter pelaquela cena. Se é uma cena mais feliz, vão ser cores mais alegres. Se é uma cena mais triste, vão ser cores mais escuras. A paleta de cores mesmo do fundo com a roupa dos personagens, ela é muito clara, né? Tudo conversa muito. Existe muito cuidado por parte do diretor com cada cena que vai ao ar. E a edição é muito divertida, né? Ele leva ícones, aquela cena dos 2 primeiros episódios, que a menina vomita no canté, e aí vem várias cenas aleatórias. Aquilo é uma maneira de uma edição que conversa com o espectador, né? Fala assim, olha, você entendeu o que eu coloquei aqui, né? É uma edição que fez um plano sequência dentro de um episódio de TV. Gente, vocês têm noção do quanto que é difícil fazer um plano sequência? E eles fizeram isso 2 vezes, tanto na sequência da boate quanto na sequência do hospital. Cara, palmas pro diretor e pros atores, porque é muito difícil. A gente também observa que existe um cuidado muito grande do diretor em fazer com que as histórias que a autora do drama criou, então esses contos infantis todos da Monhon foram criados por ela. E aí ele viu que ela tinha tanto cuidado em fazer aquelas histórias que ele quis trazer vida, né? Levar elas pra tela com muita vida, com muito cuidado. Então os contos da Monhon são muito bem criados, com stop motion, seja em desenho, animado. Você vê que existe um cuidado da produção para trazer essas histórias pra gente. E também os títulos dos episódios vão de encontro a estes contos. Então a gente entende o que é que a autora do conto quis dizer com aquela história, que a gente vê ela vivida dentro da vida de uma pessoa normal. Mas esses contos, eles são obviamente adaptados para as histórias dos personagens. Então, o cão alegre, a criança zumbi, são todas as formas como o Kanté e a Monhon se encontram na vida deles. Preste muita atenção nesses contos. Eles conversam diretamente com os personagens e com a história. Por exemplo, naquela da criança zumbi, aquilo me tocou profundamente. Eu confesso que eu chorei muito. E eu vi muita gente lá no Facebook dizendo que não tinha entendido. Existia uma menina que colocou uma tirinha maravilhosa que eu vou trazer aqui pra vocês, que mostra que o Maurício de Souza, na Turma da Mônica, fez a mesma metáfora. Quando o Cebolinha diz pra irmã dele, pronto, você quer mais alguma coisa? No fim das contas, a irmã do Cebolinha só queria atenção. É a mesma coisa que a criança zumbi. Seja com a Monhon, seja com o Kanté. Eles só queriam a atenção dos pais deles. Era só isso, e eles não tinham. Nessa primeira metade do drama, a gente também teve a retratação do autismo. E aí eu acho que o que foi legal foi que foram 8 episódios que mostraram o Santé de uma maneira muito genuína e muito fiel à doença. O autismo não é só tristeza, ele não é só angústia, ele não é só crise. As crianças autistas, elas vivem no próprio mundo delas, mas quando elas criam uma ligação, que é muito difícil de acontecer, elas ficam extremamente ligadas com aquela pessoa, né? Porque elas sentem
sentem que é como se fosse uma das poucas coisas que pertencem ao mundo delas. Então eu acho que é muito legal aquele plano que o diretor fez, em que ele coloca na cabecinha do Santé como ele estava feliz indo ao encontro da Moyon. Então tudo era muito alegre, tudo era muito divertido, tudo era muito feliz, porque o autista também é feliz. Dentro do mundo dele, dentro da realidade que ele vive, que ele se coloca, ele também é feliz. E aí ele coloca o Santé como uma pessoa extremamente inteligente, porque se você parar para observar, dentro desses 8 episódios, o Santé fez pontuações muito assertivas sobre a personalidade do Kanté, sobre por que o Kanté às vezes fica infeliz. 마음이 아파서 몸은 정직해서 아프면 눈물이 나죠. 근데 마음은 거짓말쟁이라 아파도 조용하죠. 그러다가 잠이 들면 그때서야 남몰래 개소리를 내며 운답니다. Se você for observar, ele é sim consciente do que está acontecendo. Ele só não consegue se comunicar da forma com a qual nós estamos acostumados. Ele é um ótimo desenhista. Eu acho que isso também é importante para mostrar que as crianças especiais e os adultos especiais não são sempre aquelas pessoas que têm sido elevadas, né, para a esquerda, para o zero à esquerda, né? Não vai fazer nada da vida, nunca vai conseguir trazer dinheiro, não vai ter profissão. Eles são sim capazes de gerar o que para uma sociedade capitalista é extremamente importante, que é o dinheiro, né? Eles são capazes de trabalhar. E vamos falar sobre o hospital psiquiátrico OK e como é importante a presença dele e dos personagens, dos pacientes que ali estão, para que a gente entenda duas coisas. Primeiro, os pacientes são irrelevantes para que a gente entenda os personagens. Então, quando você quer criar uma empatia pela Moyon, você vai atrás dos personagens que estão ali dentro para você entender eles um pouco, né? A Moyon, principalmente, ela sempre está ali para salvar ou para trazer a sanidade para aqueles pacientes. Então a gente viu isso tanto com o filho do deputado, a gente viu isso com a mãe depressiva da menina que já havia morrido, e a gente viu isso com a personagem que era assediada pelo namorado. E foi ela que trouxe de volta a sanidade àqueles personagens, porque eles precisavam das atitudes drásticas ou das palavras da Moyon para começar a reagir ao tratamento dali. Agiu de uma forma que ela poderia ter agido melhor? Sim, não vamos mentir. Por isso que é muito importante que você entenda por que é que o diretor do hospital não expulsa a Moyon dali. Ele entende a relevância dela para o todo, para tudo que cerca ela. Seja também para o Kanté, seja para o Santé, seja para a Yuri, a amiga de infância dela. Eu vi muita gente julgando ela na internet. Ai, eu acho ela insuportável. Ai, porque eu não gosto dela. Gente, ela é um personagem que é você, que sou eu. Olha só, ela não tem nenhum problema psicológico. Ela tem mãe. Ela passou por algumas dificuldades, porque todo mundo passa, mas ela se formou, ela tem casa, ela tem comida todo dia na mesa dela. E ela é a pessoa que vocês menos gostam, porque esses somos nós. Nós somos as pessoas que dão umas mentirinhas brancas. Nós somos as pessoas que ficamos afim de um cara e quando ele não gosta da gente, a gente fica insistindo. Nós somos as pessoas que têm inveja. Ela é o retrato seu e o meu também. E é por isso que a gente não gosta. Porque numa série onde tudo é muito diferente, quando você vê algo normal, aquilo te fere. Gostou? Do tapa da tia Bárbara? Gostou? Na sua cara? Você não é perfeito. Eu não sou perfeita. E tá tudo bem. E a gente precisa se aceitar e melhorar e evoluir. Então a lição que fica, que eu acho, é a seguinte. Nós nesse drama precisamos falar sobre alteridade, que é entender que o outro é diferente, né? Entender que existe um espaço para o outro dentro da diferença dele para comigo. Muito importante também a perspectiva com a qual você olha tudo. Nesses primeiros 8 episódios, nós vimos que o Kanté tinha muito remorso da mãe dele porque ele olhava pela perspectiva dele. Mas o irmão autista dele ajudou ele a perceber que a mãe dele tinha sim muito carinho por ele. A mãe da Yuri também ajudou a perceber que existia muito carinho da mãe dele para com ele, que ela vivia o próprio inferno, que ela vivia a própria dificuldade na vida dela. 홍합 넣고 국물이 끝내줘요. 맨날 먹고 싶어 엄마. 졸라갖고 엄마 맨날 잠잘 때마다 그 짬뽕 사준 건데. Então, eu acho que deixa a lição o seguinte: a perspectiva pela qual você olha a sua história determina como você aceita certas situações. Profundo? Profundo.
Mas é isso, eu venho aprendendo muito isso. A gente tem que aprender a se colocar no lugar. A empatia é extremamente relevante para que você entenda que não é tudo sobre você. E tá tudo bem. Então, às vezes, se você se tirar do lugar de protagonista e colocar o outro, você vai passar a entendê-lo melhor, aceitá-lo melhor e até mesmo a relevá-lo, se esse for o caso. E para não perdermos a tradição, eu digo para você o seguinte: dê like, se inscreva no canal e eu te vejo na próxima ou na anterior. É você quem decide a ordem. Annyeong!